Boa tarde, eu sou a pastora Mônica Mandarino e tô aqui pelo desafio que a minha cunhada, a Alessandra, fez, tá bom? Eu tô trazendo uma palavra do Senhor que se encontra em Êxodo 2, do 2 ao 10. Lá fala sobre o processo de nascimento de Moisés. E embora seja uma história que todas nós conhecemos, a Bíblia ela se renova e fala conosco de maneiras diferentes em cada situação. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, ou talvez Deus não tenha falado com você nessa passagem como falou comigo. E é isso que eu quero dividir com vocês. Eu comecei a me colocar no lugar de Joquebede, quando Deus me trouxe essa palavra. E eu comecei a imaginar a gravidez de Joquebede. Eu imagino que durante toda a gravidez, ela orou muito a Deus, não só pedindo para que a criança viesse com saúde, viesse perfeita, como é a oração de todas nós mulheres quando estamos grávidas, mas eu sei que ela também pediu para que não fosse um menino, porque naquela época havia um decreto, e esse decreto era um decreto de morte para todos os meninos hebreus que nascessem naquela época. Eles deveriam ser jogados no Nilo. E eu imagino o desespero de Joquebede quando ela deu à luz e se certificou que era um menino. Talvez você esteja passando por uma situação assim. Talvez você pediu algo a Deus e isso saiu do seu controle. Aconteceu exatamente o contrário daquilo que você pediu para Deus. É interessante a gente colocar essa história de Moisés não só realmente como uma criança, como um menino. Talvez o seu Moisés seja o seu casamento. Talvez o seu Moisés seja o seu relacionamento com algum familiar. Talvez o seu Moisés seja o seu emprego secular. Ou talvez o seu Moisés seja o seu ministério hoje. A posição onde você se encontra no ministério, naquilo que Deus prometeu para a sua vida. E ali Joquebede deve ter ficado apavorada. E deve ter falado, Senhor, o que foi que eu fiz de errado? Eu orei durante meses pedindo que fosse uma menina. E de repente veio um menino. Como eu vou agir agora? Eu vou ter que ver meu filho ser lançado no rio Nilo e perder a vida. E eu acho que nesse instante, o Senhor tocou no coração de Joquebede e disse exatamente o que ela teria que fazer. Afinal de contas, ela mesma iria lançar Moisés no Nilo, só que de uma maneira diferente do que os soldados fariam. Nós estamos aqui falando de Deus. E Deus é poderoso para nos livrar de qualquer mal. Ele poderia salvar Moisés, mesmo que ele fosse lançado no rio pelos soldados. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Mas Deus queria que Joquebede fizesse parte dessa história. E então Deus deu a Joquebede a oportunidade de fazer isso, mas de uma maneira diferente. Os soldados iriam pegar a criança e lançar no rio. Joquebede amamentou essa criança por 3 meses. Joquebede fez com que essa criança ficasse mais forte. Talvez Deus esteja te dando a oportunidade de deixar o seu Moisés mais forte. Será que você está sabendo fazer isso?
E ali nós vemos que Joquebede amamentou essa criança por 3 meses, fazendo ela ganhar peso, fazendo ela ganhar saúde, resistência. Afinal de contas, a gente não sabia, Joquebede não sabia o que Moisés enfrentaria no Nilo. Joquebede só tinha uma certeza: o Senhor iria livrá-lo. Ele não tinha vindo para a morte. E aí o que Joquebede fez? Joquebede fez um cesto. Ali ela juntou junco, ela juntou barro, ela betumou o cesto para proteger Moisés na sua viagem ao Nilo. De que maneira quais são as estratégias que você tem usado para proteger o seu Moisés nessa situação de adversidade? Ótimo. Existe uma situação de adversidade, está aí. Você sabe que Deus vai te livrar de tudo isso. Deus tem um propósito muito maior com o teu Moisés. E Ele está te dando a oportunidade de participar dessa história. De que maneira você tem preparado o cesto? E aí Joquebede fez esse cesto, pôs o menino Moisés e lançou ele no rio Nilo. Irmãs, eu consigo imaginar o desespero de Joquebede colocando seu filho naquele rio. Nós sabemos que ali haviam várias adversidades. E ela deve ter ficado aflita com todas elas. Porém, além dos olhos de Deus, ela contou com os olhos de Miriam, a irmã de Moisés, que acompanhou o trajeto do cesto no rio, até que a filha de Faraó encontrasse. E aí eu te digo uma coisa. Onde está a Miriam para acompanhar o seu cesto? Sabe, irmãs, eu vivi uma situação adversa. E o meu Moisés foi a minha filha mais velha. Quando ela se desviou dos caminhos do Senhor e viveu uma situação de quase morte. Nas minhas orações a Ele, um dia Ele me respondeu que eu estava vivendo a mesma situação que Joquebede. E que ali, aquela situação onde ela estava vivendo, era a situação do rio Nilo, onde Moisés viveu. Joquebede lançou ele ali, confiando, mesmo com todos os perigos, confiando no que Deus faria pelo filho dela. E Deus falou para mim que agora era a minha hora de confiar. E sabe qual foi a minha pergunta? Sabe o que foi que eu falei pro Senhor? Eu disse assim: Senhor, e a minha Miriam? Cadê a minha Miriam? Eu lancei. Tá bom, entendi. Minha filha é o Moisés e está no Nilo. Ter ensinado a ela a palavra, ter criado ela nos teus caminhos, foi o sustento que eu dei para ela ficar forte. Assim como Joquebede deu leite para Moisés, amamentou Moisés, eu amamentei a minha filha com a tua palavra. Entendi. Os cestos são todas as vezes que eu orei, que eu clamei a ti. Ali está toda a minha fé, minha confiança de que o Senhor e que o teu propósito é muito maior. Ótimo, entendi. Mas a minha carne precisa de uma Miriam. Onde está a minha Miriam? O Senhor não me respondeu na hora. O Senhor me respondeu alguns meses depois. Quando um dia eu fui procurada por uma moça que trabalha com eventos, que trabalha nas baladas, que trabalha à noite. E que me disse que havia conhecido a minha filha e que orava por ela. É louco, é muito louco você imaginar
que numa balada pode ter alguém, um servo de Deus, com o ministério de resgatar vidas. Pois é esse o ministério dessa moça. E por diversas vezes, quando eu nem sabia onde estava minha filha, lá estava essa moça, falando de Jesus para minha filha, mesmo quando a minha filha estava drogada, mesmo quando a minha filha estava em condições adversas. Ela era a voz da minha oração. Ela era a minha Miriam. Não importa a situação do seu Moisés, o Senhor vai levantar uma Miriam para acompanhar ele até o destino. Onde os seus olhos não alcançarem, sempre haverá alguém para cuidar do seu Moisés, para te ajudar. Seja um pastor, seja uma irmã, alguém para te dar um conselho, seja até um livro, não importa. O Senhor usa os mais diversos meios. O Senhor usa as mais diversas Miriams para conduzir em segurança e para te trazer notícias do seu Moisés. Você vai ficar sabendo o que está acontecendo no momento exato, no seu momento de desespero. Você vai ficar sabendo o que está acontecendo. E sabe outra coisa interessante nessa história de Joquebede? É o momento em que Deus, tendo consciência da dor de Joquebede, deixa que ela cuide por mais alguns anos de Moisés. O propósito de Deus era muito grande. Nós sabemos que Deus tinha um propósito muito maior naquela situação toda. Mas o interessante é que faria parte da estrutura de Moisés tudo o que Joquebede podia dar nos primeiros anos de vida dele. E foi isso que Deus fez. Deus permitiu que Joquebede desse essa estrutura para Moisés. E na hora certa, ele foi aprender a segunda parte para se formar. Porque Moisés foi um grande príncipe, alguém responsável por libertar inúmeras pessoas da escravidão. E aí eu te convido a imaginar quantas pessoas não estão aí fora vivendo em escravidão, com relacionamentos destruídos, famílias destruídas, carreira destruída. E a sua história, aquilo que você está vivendo hoje, vai ser responsável pela libertação dessas pessoas. A sua história de transformação no seu relacionamento vai ser importante para restaurar o relacionamento de alguém que está perto de você, ou de alguém que talvez você nem conheça. Não interessa. Esse é o seu Moisés. E quando ele está nas mãos do Senhor, ele transforma vidas. Basta que você entenda que tudo que acontece na sua vida e tudo que acontece ao seu redor tem um propósito muito maior. Nós somos instrumentos. Joquebede foi um instrumento. Deus usou ela e a vida dela para transformar toda uma geração. A sua vida pode transformar gerações. A sua vida pode transformar histórias. Se você parar de olhar para o seu sofrimento e pensar nele como algo muito maior, como um instrumento nas mãos de Deus. Comece a olhar para o teu sofrimento como Moisés. Está nas suas mãos amamentar da maneira certa, desenvolver da maneira certa e lançar
no Rio Nilo na hora certa. Confiar na maneira como o Senhor vai conduzir e o que Ele vai fazer com isso. Não é fácil, mas faz toda a diferença. Espero que essa palavra fale ao coração de vocês. Eu não estou muito acostumada a sintetizar pregações nem testemunhos, mas enfim, espero que fale algo para você. Que Deus fale no teu coração. Amém? Um beijo enorme, uma tarde maravilhosa.